Irmãos, eu louvo a Deus pela oportunidade de voltar a Cuiabá e quero agradecer a gentileza da igreja, a generosidade, o carinho da igreja com a gente em todo o tempo. Participar dessa celebração para mim é muito mais do que celebrar uma data. Quando pensamos em 73 anos de existência de uma igreja, nós precisamos voltar a entender que a igreja precisa ser no mundo a face visível do Deus invisível. Que a igreja precisa expressar quem Deus é. Que a igreja precisa ser parecida com Jesus. E sabe, talvez uma das grandes dificuldades para que nós não expressemos quem Jesus é porque talvez nós estejamos ocupados demais. A gente vive na correria, está todo mundo correndo. Uma das experiências mais marcantes que eu tive lá em Maceió, eu tinha ido buscar minhas filhas num encontro de um pequeno grupo. E quando voltava para casa, nós passamos numa ponte ali em Maceió, onde as pessoas, infelizmente, costumeiramente, atentam contra a sua vida. E quando eu passei pela ponte, eu vi um rapaz em pé na ponte. Andei um pouco mais e o Espírito Santo de Deus começou a incomodar meu coração, dizendo assim, volta lá. E eu virei para as meninas e falei assim, olha, eu vou voltar ali na ponte, porque tem um camarada que se ele ficar ali, ele vai fazer uma besteira. Dei meia volta, parei ali na ponte, abri a janela, falei assim, ei, o que você está fazendo aí? E o rapaz gritou, eu vou me matar. Eu falei, não vai não. Abri a porta do carro e com toda a rapidez que tenho, fui em direção a ele, segurei aqui, aqui pelo meio, na cintura e falei, ô seu doido, você não vai morrer não. Falei, eu vou morrer, você não vai morrer. E daqui a pouco ele começou a se desgrudar de mim, botou as pernas para fora da passarela. E aí as meninas começaram a gritar do carro, pai, a gente não quer ver isso. Eu falei, fecha o olho e ora que vocês não vão ver nada. E ele tentando me segurar e eu saindo dele, porque eu fui para salvá-lo, eu não fui para morrer com ele. Ele tentando me segurar, eu saindo e segurava aquela coisa toda. Daqui a pouco chega uma viatura da polícia. Viatura abençoada. O motorista era um soldado da Assembleia de Deus. O sargento, presbítero, lá na igreja presbiteriana. O cabo que estava no carro, meu colega na faculdade, afastado. Sempre tem que ter um afastado, né? Aí eles pararam e falaram assim, o que está acontecendo aí? O que aconteceu? Eu falei, esse doido aqui quer se matar. E aí, nisso, eles chegam e dizem assim, ó, fica tranquilo, a gente vai fazer um negócio aqui, o senhor não solta ele não. Se o senhor soltar, ele vai cair. Nós vamos fazer um negócio, ele vai ficar todo mole e depois a gente joga ele no chão. O senhor está preparado? Eu falei, ai Jesus. Seguraram o homem. O homem ficou todo mole, jogaram no chão. E aí, nisso, apareceu um outro pastor. Aí a gente quase que fez um culto ali no meio da rua. E eu falei, agora você vai para casa. Vamos levar você em casa. E aí ele virou e disse assim, mas pastor, eu só vou se o senhor me levar em casa. Porque se eu for na viatura, se eu chegar na viatura em casa, dá problema. Eu falei, ó, você vai no meu carro, mas eu estou com as minhas 2 filhas ali. Se você fizer qualquer gracinha dentro do carro, eu te mato. Aí o policial falou assim, eu acho que você está mais seguro na viatura.
Botaram ele na viatura, fomos para a casa dele, e aí depois foi uma festa. O menino foi para a igreja, entregou a vida a Jesus. O povo lá de um dos pequenos grupos arrumou trabalho, casa, etc. para ele. Mas depois que tudo aquilo passou, eu fiquei pensando em duas coisas. A primeira foi, e se eu não tivesse parado? Mas a segunda pergunta que mais me torturou foi, e quantas vezes eu já passei e não parei? Deixa eu dizer algo para você, presta atenção nisso. No seu dia a dia, por onde você passa, aonde você mora, aonde você trabalha, existem inúmeras pessoas que estão nas pontes existenciais, pensando em desistir da vida, pensando em jogar tudo para o alto. E eu preciso lembrar que eu não estou no mundo a passeio, eu estou no mundo em missão. E que essas pessoas não passariam desapercebidas por Jesus e não podem passar em brancas nuvens aos nossos olhos. Eu quero ler um texto com você que fala sobre a história de um homem ligado na sua missão, ligado naquilo que Deus tinha para fazer através dele. E, para tanto, eu quero ler no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 10. E nós vamos ler até o verso de número 19. A Bíblia vai dizer assim, Atos capítulo 9, a partir do verso 10. Diz a palavra de Deus, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão, Ananias, e ele respondeu, aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou, levanta-te e vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. Ele viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem. Quantos males tem feito aos santos em Jerusalém? E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vá, porque ele é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinha, enviou-lhe para que voltes a enxergar e fiques cheios do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos como umas escamas. E ele recuperou a vista e então, levantando-se, foi batizado. E tendo se alimentado, fortaleceu-se. E Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Eu quero te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, como tem falado até agora. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para a vida desse homem, Ananias, eu entendo que Ananias faz parte da galeria daqueles nomes mais esquecidos da Bíblia, ou dos personagens mais esquecidos da Bíblia. Na igreja tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João, tem Paulo, Caleb, Radassa, Noa. Agora não aparece um Ananias. Eu já vi cantata sobre Daniel, já vi cantata sobre José, cantata sobre Davi,
musical, contando a história de Pedro, Tiago, João no barquinho. Aí eu lembro do meu filho, quando ele era pequeno, que ele cantava Pedro, diabo e João no barquinho. Eu falava, Caleb, não é assim. O diabo podia até estar lá, mas é Pedro, Tiago e João. Mas ninguém fala de Ananias. E quando a gente lembra de Ananias, ainda lembra do Ananias ladrão. Aquele que roubou junto com Safira, lembra? Roubou e puf, morreu. Esse é um homem esquecido, mas um homem que foi de profunda importância no ministério do apóstolo Paulo. A impressão que a gente tem quando a gente lê o livro de Atos é que a partir do capítulo 9, Paulo é meio que o protagonista do livro. Mas a grande verdade é que não haveria ministério de Paulo sem que antes houvesse na vida de Paulo um desconhecido chamado Ananias. E quando eu olho para a vida de Ananias, eu percebo algumas características que eu e você precisamos desenvolver nas nossas vidas. E a primeira coisa que me chama a atenção na vida de Ananias está no verso de número 10. Preste atenção o que a Bíblia diz. No verso de número 10, a Bíblia diz que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Perceba que Ananias nos ensina que relacionamento precede comissionamento. Que relação precede missão. Talvez um dos grandes erros dos nossos dias é que nós estamos tão preocupados em fazer, mas estamos muito pouco ocupados em ser. No Evangelho de Marcos, quando Jesus chama os discípulos, é interessante que a Bíblia vai nos dizer que Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele e pregarem o Evangelho. Entenda uma coisa, Deus não nos chamou para que vivamos numa vida, numa correria de realização. Quando nós olhamos, por exemplo, o Senhor falando, a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2. O texto começa dizendo, eu conheço as tuas obras, e a palavra obra ali significa trabalho pesado, esforço. Gente que suava a camisa. Ele chega a dizer, olha, vocês não só se esforçam, como são uma igreja doutrinariamente perfeita. Vocês não toleram os falsos apóstolos. Mas eu tenho uma coisa contra vocês, vocês perderam o primeiro amor. Tem muita realização, mas tem pouco relacionamento. Deixa eu dizer algo a você, meu irmão. Deus se preocupa não só com a nossa ação, mas com a qualidade da nossa ação. Não é só servir, é servir com alegria. Não é só ouvir, mas é ouvir atentamente. E o texto aqui vai nos dizer que este homem, antes de receber uma missão, ele vivia uma experiência de uma profunda relação. A gente se relaciona muito pouco com Deus. E a gente usa as mais variadas desculpas. Uma delas é a falta de tempo. A vida é uma correria. Basta você arrumar um problema. Você vai arrumar tempo para orar. Eu tenho falado com Deus assim, Deus, eu passei, irmãos, o meu último ano foi um ano assim, difícil. Nunca foi fácil, mas esse último ano foi difícil. Eu perdi minha mãe há aproximadamente 20 dias atrás. Mamãe teve um AVC, depois teve outro, e os últimos meses dela na cama. E tinha dia que eu estava tão sem forças.
que às vezes eu falava com Deus assim: Senhor, não me empurra não, que eu já estou na beirada. Mas é impressionante, basta apertar o calo, que a gente arruma assunto para conversar com Deus. Já percebeu? Quando está tudo bem, e nem lembra. Até porque a nossa vida é muito ocupada. Quantos grupos de WhatsApp para administrar? Quantas vidas alheias no Instagram que nós temos para fiscalizar? Isso leva tempo, irmãos. Saber como é que está aquele infeliz. Como é que pode, aprontou tanto e ainda se deu bem. Isso leva tempo. E aí, para Deus vai ficando o resto. E eu preciso dizer a você nesta noite que mais interessado do que realização, Deus está chamando você para relacionamento. Deus sabia que lá em Damasco tinha um discípulo chamado Ananias. A minha oração é que vivamos para relacionamento e não só para realização. Mas a história continua. Quando você olha, o Senhor diz assim: olha, dispõe-te, verso de número 11. Isso. Que carinho, hein? Que carinho. Eu cheguei lá em cima, me deram esse microfone facial. Eu reclamei com o pessoal, mas eu já perdoei. Eu cheguei, quando eles me deram esse microfone, pastor Júnior, eu falei: não tem cor da pele, não? Porque às vezes o pessoal tem essa mania, né? Ah, isso é cor da pele. Eu falo assim: cor da pele de quem? Aí agora, para aliviar, o povo fala: nude. É nude. Tem um nude. Aí você agora você levou 10. Agora você arrebentou. Você dominou, você fez seu nome. Você fez seu nome. Mas vamos voltar para a palavra aqui, esqueceu o nude. E aí, o Senhor falou com ele assim: vai à rua que chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. A resposta de Deus: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. É preciso entender que relacionamento precede comissionamento. Mas é preciso ajustarmos a nossa visão para crermos que Deus vai trabalhar com as pessoas, não a partir do que elas foram no passado, mas a partir do que Deus pode construir na vida delas no futuro. Ananias, quando recebe a missão, ele fala assim: Deus, Senhor, olha só, deixa eu explicar uma coisa aqui para o Senhor. Das duas, uma. Ou o Senhor está mal informado, ou o Senhor está mal intencionado. Porque mandar eu orar por Saulo, o cara está cego. Ele veio para cá para prender e matar todo mundo que te adora. Aí eu chego lá, abro os olhos dele. Você veio aqui em nome de quem? Eu não termino nem de falar os Zuz. Quando falar Zuz, já morri. E às vezes, irmãos, nós temos muita dificuldade. Nós pregamos num Cristo que transforma, nós cantamos um Cristo que transforma, mas às vezes nós olhamos para algumas pessoas e julgamos essas pessoas a partir do passado, do que elas já cometeram, e não a partir daquilo que Deus pode escrever na vida e na história dessas pessoas.
Ananias enxergava uma carta. O Senhor enxergava 13 cartas. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu e que até hoje edificam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ananias olhava e enxergava uma ameaça. O Senhor olhava e enxergava uma oportunidade. Se existe algo que nós precisamos, irmãos, urgentemente, é olhar para as pessoas com esse olhar, não do que elas fizeram, mas do que Deus pode fazer através da vida delas. Eu vivi uma experiência muito interessante no meu primeiro ministério, e eu sempre conto essa experiência e fui autorizado pela família para contar. Eu costumava fazer uma vez por mês um culto para as crianças, e eu me vestia, decorava, era uma festa. Uma vez por mês não, todo quinto domingo. E eu lembro que um dia a igreja era muito pequena, um espaço para 100 pessoas mais ou menos. Num dia entrou uma família, pai, mãe, 2 filhas, sentaram no último banco. Eu comecei a pregar, as crianças cantaram, apresentei bebê, aquele culto infantil, sabe quando o culto infantil está premium, está assim um negócio... E aquela família chorando o tempo inteiro. Terminou o culto, eu fiz o apelo, quem queria entregar a vida a Jesus, a família inteira levanta as mãos, vem à frente. E aí o pai se aproxima de mim e diz assim: pastor, eu preciso que essa semana o senhor faça uma visita à minha casa. Me deu o endereço, na quarta-feira fomos visitar aquela família. Quando cheguei lá, aquele homem disse assim: olha, a nossa história é trágica. A minha filha envolveu-se com um homem casado, engravidou. Por conta do seu corpo muito esguio, muito magrinho, ela escondeu a gestação por 9 meses. Um dia, ela entra em trabalho de parto, se fecha no banheiro, dá à luz à criança, e num ato de desespero por não conseguir mais esconder a sua gestação, ela comete um ato que dá cabo da vida do seu bebê. Ela assassina o seu bebê ali no banheiro. Ela foi para o hospital, do hospital foi custodiada para um hospital penitenciário, e aí ficou 2 ou 3 meses encarcerada, e sexta-feira ela ganhou direito a responder em liberdade, e nós dissemos assim: o nosso primeiro passeio vai ser na igreja. E quando a gente chega na igreja, pastor, a gente vivendo um drama de uma criança que foi assassinada dentro da nossa casa, aquele tanto de crianças. A gente começou a trabalhar com aquela família. E eu, um dia virei para aquela moça e falei assim: olha, não importa o que aconteceu, Deus é poderoso para fazer uma coisa nova na sua vida. E eu vou te dizer, olha, um dia você vai se casar e ainda vai ter filhos. E ela ria e falava assim: pastor, no normal os homens já estão com medo de mulher. Qual homem vai se aproximar de uma mulher que teve coragem de matar o próprio filho? E outra, pastor, a minha oportunidade de ser mãe já passou. Deus foi trabalhando no coração daquela menina. Os meses foram se passando, os anos foram se passando, aquela menina se junta como voluntária
a equipe do Kids. E aqui, por favor, me ouça com muita atenção. Eu não estou dizendo que a igreja precisa repetir o que foi feito ali. Ela uniu-se ao Kids. Tornou-se uma das melhores berçaristas que nós tínhamos. Tornou-se uma das melhores professoras de escola bíblica das crianças depois. Depois, quando implantamos uma célula, ela inicia uma célula com crianças. Nosso tempo ali termina, vou para Maceió. E eu dizia, mas um dia eu volto para fazer seu casamento. Anos depois eu voltei para pregar naquela igreja. Quando eu estou chegando na igreja, vem a mãe e a irmã dela. Pastor, tem uma novidade para lhe contar, pastor. Só que fulana está vindo aí, ela vai contar para o senhor. Então o senhor vai ouvir da gente, e quando ela contar, o senhor faz cara de bobo, finge que não sabe. Deixa eu falar um negócio aqui. Ó, não faz isso com o seu pastor, não. A gente já tem tanta atribuição, ainda tem mais essa atribuição, tem que fazer cara de bobo. Aí elas falaram, olha, fulana casou e parece que está grávida. E ela vai vir contar para o senhor. A mãe entra na igreja, quem vem na esquina? A outra. Meu pastor, eu falei, minha ovelha. Eu tenho uma novidade para te contar. Eu falei, não diga. Diga aí, ganhou na mega da virada. Ela, pastor, nem joga. Eu falei, amém. O que foi? Ela, pastor, se eu não acredito. Eu falei, não. Mas eu vou lhe contar. Eu falei, conta. Casei. Eu falei, casou. Você casou. Agora só falta me falar que está grávida. Ela, pastor, como é que o senhor adivinhou? Eu assim, chutei, né? Eu imaginei, assim. Estou grávida, pastor. Eu falei, olha só, bem que eu disse que ia acontecer, né? Ela falou, só é profeta. Eu falei, sou. E pensando em sua mãe fofoqueira. E aí, ela falou, só tem um problema, pastor. Meu marido não suporta crente. Odeia pastor. Eu falei, vixe, na trave. Mas domingo ele vem só para lhe conhecer, porque sabe da minha história, bababá. Eu falei, então pode vir. Aí chega o domingo de manhã, ela senta na segunda fileira, durante o louvor, ela toda hora faz para mim assim, ó. É ele. Aí eu, é ele. Eu estava quase assim, eu já sei que é ele. A palavra foi pregada. Na hora do apelo, a primeira pessoa que levantou a mão foi aquele rapaz. Deus deu àquela família 3 crianças. Ela já levou, nesses últimos anos, mais de 70 crianças aos pés de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Deus não faz a conta a partir do nosso passado. Mas Deus olha e diz assim, está vendo essa pessoa aí? Eu vou fazer uma coisa bonita no futuro dela. Meu irmão, a minha oração... A minha oração é que Deus limpe os nossos olhos, de tal forma, que nós jamais olhemos para uma pessoa dizendo, esse é um caso perdido. Vai lá, Ananias.
tem coisa boa para acontecer na vida desse homem. Ananias foi. Diz a palavra de Deus que ele se apresenta a Saulo. Diz a Saulo o que aconteceu. Que quem aparecera a Saulo no caminho não foi outro a não ser Jesus. Que ele foi enviado para orar por ele. E diz que imediatamente lhe caíram os olhos, ele tornou a ver, foi batizado, se alimentou, permaneceu em Damasco ainda em alguns dias com os discípulos. E o verso 20 diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E Ananias? Não sei. Dr. Russell Shedd, ele dizia que existem aproximadamente 100 nomes de pessoas que Paulo menciona no seu ministério. Se você for para o final de Romanos, Paulo manda abraço para todo mundo. Saúde fulano, saúde cicrano, saúde beltrano. Não é história não, quer ver? Vai lá para Romanos 16. É tanto abraço. Não tinha aquele programa, você que é 40 a mais, para o meu pai, para minha mãe, para você? Então, Romanos 16 é assim. Ele vai mandando abraço do capítulo 3 até o capítulo de número 21. Paulo vai mandando abraço para todo mundo. Maria, Andrônico, Ampliato, Urbano, Apeles, Aristóbulo, Herodião, Narciso, Trifena e Trifosa. Olha aí, nome bonito para duas meninas. Se forem duas as meninas, as gêmeas, está aí, ó. Trifena e Trifosa, bonito o nome. Pérside, Saudai Rufo, Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátropas, Filólogo, Júlia, Nereu, Olimpas. Quando falta nome, ele diz assim no verso 15, todos os santos. Aí ele tinha lá um secretário que falou assim, eu não vou ficar de fora dessa festa não. Eu vou mandar meu... Não tem aquele pessoal que não pode ver uma câmera da TV que faz assim, ó? Aí ele tinha um secretário. Coloca aí Romanos 16, 22, por favor. Aí em Romanos 16, 22, olha o que o secretário fez. Eu, Tércio, que redigi essa carta, vos cumprimento no Senhor. Está mandando um abraço para todo mundo, deixa eu mandar um abraço também. Irmãos, mas Paulo não mandou um abraço para Ananias. Vamos ser sinceros. Ananias não merecia um abraço, não? Ananias colocou o pescoço na forca. Foi lá orar para um cara ruim igual Saulo. Nem um abraço. Lá em 2 Timóteo, se você ler no livro de Atos, Atos 16, Paulo e Barnabé tiveram uma treta por conta de Marcos. A dupla dinâmica se desfez ali. Quando Paulo estava para morrer, ele mandou, traz Marcos, porque ele é útil para mim. Perto de morrer. Mas não mandou manda um abraço para Ananias. Acabou. Uma igreja que reflete a Cristo. Ela é feita de pessoas que estão preparadas para serem esquecidas. Irmãos, você sabe qual é a nossa maior luta?
contra o nosso ego. Quem aqui tem filho? Levanta a mão, por favor. Filho talvez seja o único ser que você deseje um bem maior para ele do que para você. Mas eu já descobri que o nosso amor pelo nosso ego é maior que o amor que a gente tem pelo filho. Você vira para o filho e diz assim: filho, você vai sair, vai chover, hein? Leva um guarda-chuva, leva um casaco, leva uma capa, sei lá, um bote salva-vidas, leva alguma coisa porque vai chover. Ele diz: vai chover não, mãe. Dá meia hora o menino volta ensopado. Se você é uma mãe normal, o que você vai dizer para ele? Eu te avisei. Isso é o que, irmãos? É uma necessidade de afirmação nossa. Eu estava certo. Eu te falei. É o nosso ego. Vou dizer um negócio aqui para as irmãs. Quando seu marido estiver dirigindo e não estiver usando o Waze, fale só uma vez para ele: é nessa rua. E deixa ele errar. Depois você vai ver ele igual um cachorrinho que quebrou panela, falando assim: era ali mesmo. E aí, você vai ouvir a palavra mais poderosa que uma mulher pode ouvir, que transforma a vida. Sabe qual é? Diga aí, irmã. Você estava certa. Ananias, nós queremos, irmãos, holofote. Nós queremos reconhecimento. Nós queremos curtidas e compartilhamentos. Mas Deus nos chamou para fazer a obra e sumir. Sabe aquela figura da pessoa que conduz um turista dentro de um museu? Ele faz a mediação, aponta a obra de arte, depois ele sai, vai lá para trás, porque o objetivo daquela visita não é ele. O alvo da visita é a obra de arte. O alvo é Cristo, não somos nós. Eu conheço muita gente amargurada em igreja, porque fica falando assim: eu fui esquecido. Quando a igreja tinha menos gente, tudo era irmão fulano. Precisava buscar uma pessoa no aeroporto, irmão fulano. Precisava levar uma pessoa no hospital, era fulano. Chegava um pregador de última hora, não tinha onde dormir, vai para casa do irmão fulano. Agora, se o seu coração está assim, trate, porque vai piorar. Porque o Senhor Deus, irmãos, eu não estou falando isso aqui como... Tem coisa que eu tenho até medo de falar, porque ficou tão lugar comum. Mas eu preciso dizer um negócio aos irmãos. A mão do Senhor, e os irmãos sabem disso, está aqui sobre essa igreja. Os irmãos têm um pastor que eu conheço há pelo menos 30 anos. Ele, sua senhora. Eu estava falando hoje com o Rogério, que é lá da igreja da Floresta, né? Lá no Acre. E o Rogério dizia assim: o Júnior é crente. Irmãos, olhe o momento que nós estamos, aonde um pastor ser crente se tornou um diferencial. Os irmãos têm aqui à frente um homem de Deus.
Deus ainda vai escrever nos próximos anos da história dessa igreja tanta coisa, mas tanta coisa. Deus há de fazer essa igreja transbordar mais do que já tem transbordado. Ainda há uma história linda a ser escrita. E por favor entenda, Deus nos dá o seu poder para realizarmos a sua obra, mas Ele não divide a sua glória. Ele vai derramar poder, mas Ele jamais vai dividir a glória. E então, em alguns momentos, pelo poder dEle, nós vamos colocar a mão sobre um Saulo perdido, sobre um Saulo confuso, sobre um Saulo cego, sobre um Saulo faminto. Os olhos vão se abrir, a visão vai retornar, o apetite vai voltar, ele será fortalecido, mas a glória sempre será do Senhor. O poder Ele vai derramar, mas a glória é dEle. Então, meu irmão, como Jesus ensinou, depois que você tiver feito tudo que você tinha que fazer, fica de boa e se considera um servo inútil, que só fez aquilo que o Senhor tinha mandado.